Oi, gente! Bom, que eu amo viajar, não é novidade, mas nos últimos anos, assim, eu tô gostando muito de viajar pra países mais exóticos. Então eu fui pro Butão, pra Índia, pra Camboja, pro Vietnã, pro Marrocos, pra Cuba. E essas viagens me ensinaram muitas lições, eu aprendi muito nessas viagens e eu queria dividir 10 lições que eu aprendi em viagens exóticas com vocês. A primeira lição que eu aprendi, e levou muitos anos pra eu aprender, mas eu realmente aprendi isso quando eu fui pro Butão, é que dá pra sobreviver sem mala. Gente, eu sempre fui aquela pessoa muito apegada com mala. A minha mala demorava pra chegar, eu já ficava desesperada. Se minha mala fosse extraviada, e sempre acontece isso comigo, eu chorava, fazia escândalo. Tipo, sabe, eu ficava muito estressada porque não tinha minhas roupas e tal. Então, imagina eu chegar no Butão, um país super fechado, que não tem uma loja, uma Zara a cada esquina, né? E a sua mala não tá lá. E pra piorar, eu só tava com uma calça de couro e uma bota de salto, que a louca foi viajar pro Butão de bota de salto. Outra lição, nunca vou viajar pra um país que vai fazer trilha só com uma bota de salto. Chegamos na Índia e adivinha, minha mala não veio. E eu tô indo pegar outro voo agora, eu vou fazer trilhas, tal, um monte de coisa. E olha o sapato, o único sapato que eu tenho. Mas enfim, eu cheguei lá, cadê minha mala? Sem mala. E gente, no lugar de me desesperar, de tipo, acabar a viagem, não sei, baixou o santo em mim mesmo, não sei o que aconteceu. E eu fiquei calma, eu falei, não, tudo bem, eu vou me virar, sabe? Respirei e acabou sendo uma coisa muito legal, porque foi uma história pra contar, assim. Eu e minha mãe dava altas risadas, porque a gente saímos nós duas com o guia butanês procurando roupa, procurando tipo calcinha no Butão, sabe? Tênis, a gente naquelas lojas tudo falsificado da China. Foi muito engraçado, eu usava roupas da minha mãe, que fica enorme pra mim, a gente acabou dando muita risada. Então, eu aprendi que realmente dá pra sobreviver sem mala. Eu fiquei 3 dias me virando e acabou sendo uma história pra contar, sabe? Então não deixar essas pequenas coisas, que no fundo são super pequenas, acabar com uma viagem tão legal, sabe? É bacana assim, a gente se virar e depois tudo vira história pra contar. A segunda coisa que eu aprendi, e eu também aprendi nessa viagem do Butão, é que a gente tem que se deixar levar. Porque assim, ainda mais com essa coisa de internet, tudo, com roteiros, a gente tem mania de fazer um roteiro pra cada dia da viagem. Então, vamos acordar tal hora, vamos visitar isso, isso e isso, vamos em tal restaurante e tal. E a gente acaba esquecendo de, a gente, sei lá, ver o que a gente tá afim de fazer no dia. Afinal, são férias, sabe? Não é tipo um compromisso. Você tem que ir lá, você tem que fazer isso. Porque acaba virando um compromisso, acaba virando uma coisa pesada. Então eu acho importante em viagens a gente sentir o clima do lugar, sentir como a gente tá sentindo, tipo, eu tô afim de fazer isso? Não, então não vou fazer, sabe? Ou sei lá, você conversou com alguém que deu uma dica de um lugar diferente que não tava no seu roteiro. Sabe, vamos deixar levar, não se preocupar tanto. Eu acho que a gente tá viajando, a gente tá de férias, a gente tem que curtir e viver o momento, assim, sem preocupar tanto com regrinhas e roteiros. Roteiro é legal, mas acho que tudo é demais, fica cansativo e maçante. Eu acho esse terceiro tópico um dos mais importantes, porque não adianta nada você sonhar em querer visitar um lugar super exótico, uma cultura diferente, se você for com muito preconceito. Então a gente tem que realmente, assim, entrar no clima. Sou até demais, porque eu entro até no clima das roupas. Tipo, eu tô na Índia, eu comprei um monte de lenço e tal, porque eu gosto realmente de sentir a cultura, de tentar ao máximo. Óbvio que você não vai conseguir 100%, mas eu tento ao máximo entender e entrar na cultura, tipo assim, sem preconceito, sabe? Livre de julgamento, livre de preconceito. Eu acho isso muito importante. Não adianta você querer viver o que você vive no Brasil em outro país. Não, você tem que ir de coração aberto, assim, pra realmente vivenciar outra cultura, sabe? Que às vezes é tipo um choque. É contrastante, assim, mas eu acho que isso é o mais legal. Outra coisa que tem tudo a ver com isso que eu aprendi é o valor da culinária. Principalmente nesses países que eu fui, a comida é parte muito grande da cultura. Então não tem como você, por exemplo, ir pro Vietnã e não comer as comidas vietnamitas, sabe? Assim você não vai ter conhecido a cultura deles, porque a cultura deles tá nessa coisa da culinária. Então, assim, se você é aquela pessoa que meio enjoadinha pra comer, não come isso, não come aquilo, experimenta, sabe? Nossa, porque eu acho que assim, você perde muito da viagem, você perde muito da cultura se você quer comer as mesmas coisas que você come no Brasil. Você quer estar com saudade do arroz, do feijão, você quer só comer McDonald's. Eu acho que você perde muito da cultura e de você experimentar coisas que você nunca imaginou que você poderia gostar, sabe?
Nossa, no Vietnã, assim, uma das maneiras realmente que eu conheci pessoas, que eu conheci a cultura, foi indo nos mercados, experimentando aquela comida de rua, que pra gente é uma coisa totalmente diferente. A gente tá acostumado com o restaurante, tudo limpinho, aquela coisa, né, higiene, nota 1000. Lá, gente, é tudo no meio da rua, sabe? Eles lavam louça com a água meio usada ali no meio da rua. E aquilo é cultura deles. Só que se a gente não se livrar dos preconceitos, ficar com nojinho, falar não, nananã, tal, a gente não consegue entender esse país e não consegue ter experiências maravilhosas. Porque, sério, uma das coisas melhores que eu comi na minha vida foi uma coisa frita lá, de porco e peixe, tudo misturado, nem sei o que tinha aquilo, no meio da rua no Vietnã. No Marrocos também, a culinária deles é muito importante. Então, no final da viagem, a gente não aguentava, eu e a Débora, a gente não aguentava mais ver carneiro, cuscuz. É minha comida preferida? Não, mas a gente queria provar todos os tipos diferentes pra realmente inserir melhor na cultura, e eu acho isso muito importante. Outra coisa que eu aprendi nessas viagens diferentes é a importância de um guia. Porque assim, eu sempre fui aquela pessoa, não, eu viajo sozinha, pra que guia? Não preciso de guia, né? Mas pra você realmente conhecer a cultura de um país totalmente diferente do seu, você precisa ter alguém pra te explicar. Porque se você só chegar lá, tipo, perdida na cidade, com um mapinha lá, Google Maps, você não conhece, sabe? Eu acho que você tem que ter um feedback, você tem que ter uma explicação de um local. Então você não necessariamente precisa contratar um guia, mas sei lá, faz uma amizade, vai num restaurante, tenta conversar com as pessoas e ter sabe? E elas te explicarem um pouco sobre o país, ter algum tipo de relacionamento com o local. Eu acho isso muito importante pra gente realmente entender o que tá acontecendo ali, senão fica uma coisa meio superficial. E não ter medo também de perguntar. Sabe, você tá num país diferente, tudo, a pessoa pode não falar sua língua, mas tenta, sabe, não morrer não vai. Então, tenta conversar, tenta perguntar. E se uma pessoa for chata, a outra pode ser legal. Enfim, se joga. A minha sexta lição é não confiar em primeiras impressões. Por exemplo, eu senti isso muito quando eu fui pra Índia pela primeira vez. Quando eu pisei em Nova Delhi, gente, a cidade é um caos, sabe? Vocês não imaginam, tipo, caos, caos, caos. Você acha que o Brasil é um caos? Índia é um caos dobrado. Então, ao primeiro momento, e é quente, meio poluído. Então, no primeiro momento eu não gostei. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui e tudo. Mas no segundo dia, daí eu tive essa experiência com uma guia, eu conversei muito com ela me explicou sobre a cultura e assim, fiquei apaixonada pela Índia. Mudou totalmente minha concepção. A gente não foi só nos lugares turísticos, ela levou a gente num restaurante indiano que ela realmente ia com a família dela, a gente comeu com a mão e tal. Foi uma experiência tão legal que mudou completamente a minha primeira impressão da Índia, entendeu? Então eu acho que a gente tem que esperar um tempo, assim, pra gente se familiarizar com a situação, porque, né, vem de um voo longo, a gente tá cansada e tal. Então não fica aquela coisa de primeira impressão. Tenha uma calma, respira, dá uma chance pro país te mostrar o que ele tem de bom, que às vezes pode surpreender. Porque às vezes também você que não tá naquele astral bom e você tá esperando uma coisa e é outra, então não ir com muita expectativa também, dá uma chance pro lugar e não ficar com preconceito por causa daquela primeira impressão ruim. A sétima coisa que eu aprendi é como uma companhia boa é importante. Tanto companhia de uma amiga, né, familiar, namorado, eu acho que a pessoa que tá viajando, ainda mais pra esses países exóticos, tem que estar na mesma vibe que você. Agora eu vou mostrar pra vocês minhas companheiras de viagem. Débora com seu sorvete. Paulinha. Porque senão, se aquela pessoa que, né, mais fresca, que reclama das coisas, que não tá na vibe, você tá super querendo conhecer, se jogar, tal, experimentar coisa diferente, e a pessoa não tá nessa vibe, a viagem pode acabar sendo um saco, entendeu? Então escolha muito bem com quem você vai viajar. E até se você for viajar sozinha, você tem que estar muito bem com você mesma. Não é tipo um escapismo, nossa, tô mal aqui, vou viajar então. Se você não tá bem com você mesma, também não pode ser legal, você pode não gostar da sua companhia, sabe? Como eu fui bastante pra Ásia, tive bastante contato e me interessei muito pela cultura budista, uma coisa que eu aprendi com eles, com os budistas, e eu acho que eu vou levar pro resto da vida, é o valor da impermanência. Porque assim, aqui a gente pode até falar, ai, tudo passa, tal, todo mundo fala isso, mas a gente não vive isso muito bem. E eles realmente vivem. No Butão, que é esse país que falam que é o mais feliz do mundo, eu perguntei pro nosso guia, por que vocês são realmente felizes? Qual que é o segredo, né? Ele falou, é porque a gente tem essa noção da impermanência, que tudo passa. Então, se você tá triste hoje, você não vai estar triste pra sempre.
E se você tá feliz hoje, você também não vai estar feliz pra sempre. Então eles estão mais preparados, tanto pra felicidade quanto pras adversidades da vida, entendeu? Eu acho que esse valor da impermanência faz a gente ficar mais humilde em relação à vida e aceitar melhor as adversidades. Então, assim, quando eu tô muito bem, eu levo isso na minha cabeça, tipo, não vou ficar bem pra sempre, sabe? Então isso acho que me torna mais humilde. E quando eu tô mal também, eu penso, meu, amanhã vai passar, semana que vem vai passar, uma hora eu vou estar bem. A vida é tipo um rio que flui, sabe? As coisas passam. Então isso é uma coisa que eu aprendi muito, eles vivem muito isso e eu, assim, eu tento levar pro resto da minha vida. A nona coisa que eu aprendi é que o mundo é gigante, tem muita coisa pra conhecer. Eu acho que quanto mais a gente viaja, mais a gente percebe quanto tem coisas diferentes, sabe? Quanto a gente vive numa bolha e é assim, pelo menos no meu caso, foi uma coisa que eu tô viciada, assim. Você se vicia em conhecer cultura diferente, em explorar. E você quer cada vez mais, porque é uma adrenalina, você chegar e conhecer uma coisa totalmente diferente da sua. Tipo, você não sabe o que você espera do lugar, sabe? Isso é tipo uma adrenalina, é uma coisa muito gostosa e você acaba se viciando. E você percebe também como o mundo, como as coisas não são tão longe assim, sabe? Antes de viajar pra Ásia, por exemplo, que assim, você demora, sei lá, 48 horas pra chegar, eu achava que Estados Unidos era longe, né? Eu falava, nossa, muito longe e tal. Depois que eu fui pra Ásia, eu vejo, nossa, é logo ali, sabe? Então a sua perspectiva do mundo, assim, também muda. Quanto mais você viaja, você vai achando que é tudo, não é tão longe assim, sabe? Então, assim, o mundo é sim enorme e eu consigo ver mais a diversidade. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que se você tiver vontade, se você tiver disposição, ele não é tão longe assim, não é tão difícil assim você ir pra lugares diferentes e longe, entendeu? E pra finalizar, quanto mais eu viajo, mais eu sou grata pelo que eu tenho, porque eu acho que quanto mais a gente vive numa bolha, com pessoas que são iguais a gente, né, no conforto da nossa casa, da nossa rotina, a gente acaba não valorizando o que a gente tem. Parece clichê, mas é verdade. Por exemplo, depois que eu fui pro Marrocos, que é um país muçulmano, onde tem toda essa questão do machismo, as mulheres sofrem uma opressão, eu conversei com uma marroquina da minha idade e eu vi o quanto a vida dela é diferente da minha, quanto eu sou mais livre, quanto eu posso mais. Eu me senti muito mais grata pelo que eu tenho, sabe? Então eu acho isso muito legal também, porque a gente vai conhecendo novas realidades e tal, e a gente vai valorizando mais o que a gente tem. Então eu poderia ficar horas falando aqui tudo que eu aprendi, porque realmente é muita coisa, mas eu decidi fazer esses 10 tópicos pra vocês, né, assistirem até o final e curtirem. Enfim, mas eu quero dizer pra vocês, gente, que, nossa, viajar, ainda mais que viajar pra lugares diferentes, que eu não tô acostumada, que realmente me chocam, e realmente ter contato com essas culturas totalmente diferentes da minha, me fez crescer muito como pessoa, sabe? É impagável, assim, tudo que eu ganhei com essas experiências, e eu acho que a gente se sente, assim, mais humilde, a gente vê que a gente não é nada, o mundo é tão grande, quem sou eu, sabe? Meus problemas são tão pequenos, sabe? Eu não sou nada, eu sou youtuber, tenho, sei lá, 200 mil seguidores, não é nada, sabe? O mundo é gigante, tem muita gente bacana pra conhecer, tem muita coisa pra conhecer, e é isso que me faz amadurecer, é isso que me faz ter vontade de ser uma pessoa melhor, sabe? De passar a cultura e passar coisas bacanas pra vocês. E viajar é maravilhoso, gente, então sigam minhas dicas, viagem, porque é muito legal. Então digam aí nos comentários o que vocês aprenderam nas viagens de vocês, mesmo que seja uma viagem aqui mais pra perto, eu acho que toda viagem ensina alguma coisa. Eu quero muito saber as lições de vocês também, que aprender nunca é demais. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha. Quem não tá inscrito, se inscreva no meu canal. E é isso, até a próxima. Beijo!